Olha, política e religião. Duas forças que, desde que o mundo é mundo, caminham juntas. É uma relação intensa, sabe? Uma simbiose, que às vezes cria coisas incríveis, mas que muitas outras vezes acaba se tornando bem perigosa. É sobre essa colisão e como ela moldou o poder e o mundo que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos imaginar uma cena. Uma cena bem simples e, ao mesmo tempo, brutal. Um rei, usando todo o seu poder, decreta uma lei. Um certo homem, um traidor, não vai ter direito a um enterro. O corpo dele vai ficar ali, exposto. Ponto final. Essa é a lei do Estado, a lei do homem. Só que aí entra em cena a irmã desse homem. E ela é movida por uma outra lei. Uma lei que, para ela, está acima da lei do rei. E ela decide desafiar o poder. Ela vai lá e realiza os rituais funerários, mesmo sabendo que isso pode custar a própria vida dela. E aí, claro, fica a pergunta que atravessa séculos, né? Quem é que tá certo nessa história? O rei, que tá impondo a ordem do Estado, ou a irmã, que tá seguindo a lei dos deuses? É exatamente esse dilema que tá no centro de toda a nossa conversa aqui. Pois é, a lei de um rei, a vontade de um deus. Esse conflito todo que a gente acabou de descrever é, na verdade, o coração de uma famosa tragédia grega, a Antígona de Sófocles. A peça inteira gira em torno dessa tensão, dessa briga entre a lei dos homens e a lei divina. Vamos quebrar isso para ficar mais claro. Pense assim, de um lado está a lei do rei Creonte, o que a gente chama de direito positivo. É a lei escrita, a lei do Estado, sabe o decreto? Para essa lei, traição é o pior crime que existe e tem que ser punida, sem exceção. Mas do outro lado, a gente tem a lei divina, que seria o direito natural. São aquelas regras que ninguém escreveu, mas que todo mundo sente que existem. Regras eternas que dizem que, olha, os mortos devem ser honrados. Antígona escolhe seguir essa segunda lei. E a escolha dela, bem, acaba em tragédia para todo mundo. Quando os deuses escolhem lados. Isso aí já nos joga direto no nosso primeiro modelo dessa relação entre poder e religião, o mundo da Grécia Antiga. Lá, os deuses, olha, eles não ficavam só assistindo de longe, não. Eles se metiam, discutiam, brigavam, e sim, eles escolhiam lados nas guerras dos homens. E para a gente entender bem essa ideia, tem uma palavra fundamental: joguete. É isso mesmo, como um brinquedo, um fantoche. Na cabeça dos gregos antigos, os humanos eram, muitas vezes, exatamente isso: peças num jogo de tabuleiro gigante controlado pelos deuses lá do Olimpo. Sabe, as guerras, os romances, as tragédias, tudo podia ser só o reflexo de uma briguinha lá em cima. Quer um exemplo clássico? A Guerra de Troia. A gente pensa que começou por política, né? Que nada. Tudo começa com uma disputa divina por uma tal maçã de ouro. Aí, coitado, o príncipe troiano Paris é obrigado a escolher a deusa mais bela. Ele escolhe Afrodite, que, em troca, promete a ele a mulher mais linda do mundo, Helena de Esparta. O resultado? O rapto de Helena e uma guerra que dura uma década. E o mais doido é que os deuses não só começam a confusão, eles descem para lutar junto com os mortais. É um verdadeiro caos divino na Terra. O direito divino do governante. Ok, agora vamos dar um pulo no tempo e ver um segundo modelo. Aqui a coisa muda um pouco. Os deuses não estão mais interferindo diretamente. Ao invés disso, o poder divino inteiro se concentra numa única pessoa, o governante. E a ideia central aqui é o tal do mandato divino. O que isso quer dizer? Basicamente, que o poder do rei não vem do povo, não vem da força militar, vem direto de Deus. E a consequência disso é gigantesca. Ir contra o rei não é só um ato político, uma traição. É heresia, é ir contra o próprio Deus. E tem um exemplo histórico disso que é de cair o queixo. Pensa só, estamos no século XIII, ano de 1245. O Papa Inocêncio IV manda uma carta lá para a corte mongol, basicamente pedindo para eles pararem de atacar as nações cristãs. Um ano depois, em 1246, vem a resposta do grande Khan, Gyeonggi Khan. E olha, não era bem o que o Papa esperava. A resposta dele foi essa: você deve dizer com um coração sincero: seremos seus súbditos, nós lhe daremos nossa força. Você deve vir pessoalmente com seus reis, todos juntos, sem exceção, para nos prestar serviço e nos render homenagem. Só então reconheceremos sua submissão. Percebe? Ele não está respondendo como um líder político para outro. Ele está falando como se fosse a própria voz de Deus na Terra. A mensagem é clara: ou vocês se curvam ou vocês se curvam. Não tem diálogo. É a submissão total à vontade divina que ele diz representar.
O filósofo Eric Voegelin, quando olhou para esse tipo de coisa, chamou de uma tentativa fraudulenta de conseguir poder absoluto. É uma jogada, né? Porque ao se colocar como o representante direto de Deus na Terra, o governante se torna inquestionável. A autoridade dele vira absoluta. É a união perfeita de política e religião para justificar o domínio total. Ok, então a gente já viu dois modelos. Um em que os deuses se metem em tudo e outro, o teocrático, em que o governante é a própria vontade de Deus. Mas tem um terceiro caminho, o modelo profético. E a diferença aqui é sutil, mas é fundamental. Em vez de o governante ser a vontade de Deus, ele ouve a vontade de Deus, normalmente por meio de outra pessoa. Isso nos leva direto para esse terceiro modelo, profetas ao lado do trono. Aqui a gente tem uma estrutura bem diferente, onde a autoridade da religião não está misturada com o poder do rei. Na verdade, ela existe de forma separada e, mais importante ainda, muitas vezes batendo de frente com ele. Pensa no modelo do Antigo Testamento. Figuras como os profetas não governam, eles não são os reis. O poder deles é outro, é espiritual. O papel deles é representar a vontade de Deus para o governante. Eles aconselham, eles guiam, mas eles também criticam, e criticam pesado. Eles funcionam como uma autoridade moral, separada, um tipo de freio, sabe? Uma voz que fica ali, do lado do trono, lembrando o rei o tempo todo: olha, você é poderoso, mas não é absoluto. Existe uma lei maior que você precisa respeitar. Essa separação que impede o poder de virar tirania. Uma questão duradoura. Então, no fim das contas, esses três modelos que a gente viu, o grego com a intervenção dos deuses, o teocrático da fusão total e o profético dessa separação tensa, são, na verdade, três respostas bem diferentes para a mesma pergunta de sempre. Qual é a relação entre o poder aqui na Terra e o poder divino? E essa é uma pergunta que, nossa, continua mais viva do que nunca. E essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. No modelo grego, a autoridade vem direto dos deuses, e o papel humano é de fantoche, o joguete. No modelo teocrático, como o do Império Mongol, a fonte de autoridade é o próprio governante, e o papel das pessoas é ser súdito. Já no modelo profético, a autoridade vem da lei divina, que é interpretada pelos profetas, e o papel humano muda completamente. Vira o de um agente moral, alguém que tem a capacidade e a responsabilidade de fazer escolhas, de separar o certo do errado, mesmo de frente para o poder. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Porque, vamos ser sinceros, essas estruturas antigas não ficaram só nos livros de história. De um jeito ou de outro, elas continuam ecoando nos debates de hoje, sobre o lugar da religião na política, sobre de onde vem a legitimidade do poder. E aí a pergunta que fica martelando na cabeça é: quando o poder afirma que está falando em nome de Deus, quem é que sobra para falar em nome das pessoas?